Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui mais uma vez com o nosso Pode Tudo em cena. Ficamos ausentes quase um mês, né? Por conta dos familiares que estavam por aqui, muita criança. E aí tivemos que suspender por um mês, né? Mas estamos de volta e com um assunto que está muito pertinente, né? Na atualidade, que é a insegurança e o medo nessa nova era, né? Nessa era que estamos vivendo de tantas paranoias, de tantas neuroses e também de tantos rumores, né? Rumores de guerras e a gente só ouve falar, né, em novas guerras se deflagrando, pandemia, nova doença que está vindo por aí e toda a conjuntura econômica do planeta, né? E todas as pessoas estão se sentindo ameaçadas. Então, eu quero começar perguntando em que você se apoia, né, para superar o medo e a insegurança dessa nova era, né? Em que você se apoia, né? Em que eu me apoio? Em que Tonho Sena se apoia, né? Então, por natureza, ninguém é puro nem santo diante do Altíssimo, né? Nossa natureza é caída, né? Todos nós pecamos e estamos destituídos, completamente inacessível. E as nossas obras, sem o sangue de Jesus, são obras mortas, né? A gente pode ser bom como for, a gente pode fazer a caridade que for, a gente pode fazer o sacrifício que for, nada vai cobrir, né, a malignidade, né, da nossa natureza. Só a comunhão com Jesus. Só a comunhão com Jesus e a remissão, né, das nossas fraquezas, né, das nossas... Por essa comunhão a gente obtém perdão. Né, através do sangue dele é que a gente obtém... Espírito Santo. É que a gente obtém o perdão e a remissão, né? Então, a gente pode ajudar quem quer que seja, né? Mas diante do Senhor a gente nunca vai ser perfeito, né? Uns mentem, outros roubam, e os que não roubam nem mentem são idólatras, né? Colocam alguma coisa como ídolo, né? No lugar de Deus. Outros são egoístas, outros não honram pai e mãe, não respeitam a sua própria família. Quando não faz isso, são adúlteros, né? São corruptos, né? São violentos, ou fisicamente, ou quando a gente pensa que não, nós mesmos, a gente se excede, né? A gente a gente sai de si, né? Por causa do outro, né? A gente não consegue lidar com os conflitos de forma calma, de forma pacífica, a gente não consegue, a gente acaba saindo de si, pecando, né? E falando mais do que devia e agredindo o irmão, o próximo. Então, e tem aqueles que são mais barra pesada, né? Que são os assassinos, os estrupadores, os pedófilos, né? A maldade humana é intrínseca, né? A gente já nasce com o DNA, né, da maldade, da perversidade. Então não tem o que a gente fazer, não existe o que a gente possa fazer, né, para chegar à glória de Deus, né, senão através do sangue, do sacrifício que Jesus fez. Como era quando era criança? Como a gente tem nossos traumas, né, quando a gente é criança, pura, inocente, né, ingênua, a gente não conhece a maldade ainda, na verdade a gente não levou a primeira decepção ainda com o outro, a gente não levou a primeira, a gente não passamos pelas experiências amargas ainda. Então quando a gente é criança, eu mesmo vivi o reino do céu quando era criança, eu vivi o reino do céu. Minha infância foi perfeita, eu não tenho trauma nenhum da minha infância, né? Mas, infelizmente... Mas foi preciso tomar um vidro de remédio. Porque deixaram o vidro de remédio à solta, né? Remédio proibido. 1 ano e meio de idade, deixaram um vidrinho de... Todo remédio para criança é proibido,
né? E aí eu brincando, ainda aprendendo a andar, né? Achei que era bala e tomei o remédio todo e acabei indo pro hospital fazer lavagem, porque eu só tinha 1 ano e 3 meses, 1 ano e meio, sei lá, ainda tava andando. Mas isso não me traumatizou, eu não lembro disso. Essa nossa natureza caída nos fez nos separar de Deus, que na infância a gente sentia Deus bem próximo, dentro da gente, né? Mas quando a gente começa a crescer, a gente começa a ficar mais complexo, né? Vem as complexidades da adolescência, os problemas da vida adulta. E aí pronto, né? Aí vem insegurança, medo do Começa a futuro. pensar que o objetivo da vida é ter poder e ter riqueza. Isso, né? Quando não é esse o objetivo da vida. Tem que cavar o poço do tesouro para descobrir que esse tesouro está no nosso coração, tá? É o eu de Deus na gente mesmo. A gente cresce acreditando que nós temos que nos apoiar, né? Em primeiro lugar, na família, né? Escolaridade, logo em seguida na carreira, né? Fazer um curso atrás do outro, uma graduação atrás do outra, né? Em seguida vem aquela obsessão para cuidar da saúde, né? Do corpo perfeito, tá em busca sempre do corpo perfeito, né? Uns buscam o sexo, outros buscam nas paixões, etc, né? Então, mas se você tem tudo isso e tá feliz e tá satisfeito, né? Não basta. Não, aí depende da pessoa, né? Se você tá satisfeito, ok. Mas se você não tem tudo isso e não tá satisfeito, você tá certo. E se você tem tudo isso e não está satisfeito, então bem-vindo ao nosso, né, ao nosso mundo complexo, né? Marilyn Monroe tinha tudo isso e muito mais. É uma estrela de cinema conhecida e famosa no mundo todo. A mulher mais bonita do mundo, casado com 2 diretores, produtores poderosíssimos e riquíssimos do cinema norte-americano e mundial. Padrão de beleza. Não só Marilyn Monroe, não. Recentemente... E ela se matou, suicidou. Recentemente... Suicidou porque não alcançou o objetivo da vida em si mesma. Ela achava que era no sucesso, na carreira, na riqueza, e quando chegou à maturidade de verdade, viu que não era isso que dava paz e felicidade a ela, ela se matou, porque não conseguiu entender. Eu fiz tudo direitinho, eu sou bonita, eu sou talentosa, eu fiz cinema nos Estados Unidos, eu sou rico, casei com homens poderosos, ricos, eu sou poderosa e rica. Ela era uma rainha, mas no entanto se matou. Não, ultimamente a lista de pessoas que têm tirado a própria vida e que tem fama, sucesso e dinheiro é muito grande, né? Mas não vamos muito longe não. Você, como engenheiro, você também foi bem sucedido, é satisfeito. Você narra sempre isso, que você não sentia aquela satisfação, aquela plenitude. Você vivia em conflito. Eu procurava preencher de todas as maneiras que eu podia, com as coisas que eu gostava. Comprava disco, comprava livro. Ele comprou muito livro para preencher esse vazio. Viajava, né? Mas... Você narra que sentia um vazio muito grande, né? Apesar de tanto que para você na época era muito dinheiro, né? Para você naquela época pode não ser para um Elon Musk da vida, né? Mas para você era muito dinheiro, né? Então a gente fez tudo o que queria. Você, além de engenheiro, você foi músico, né? Eu estudei, fiz todos os cursos que eu queria e ainda quero continuar estudando, né? Os relacionamentos, as paixões, as viagens, viajei muito. Mas na época eu era engenheiro, mas não conseguia ser um músico profissional. Aí vinha um conflito, era um conflito puxava o outro, né? Eu viajei, estudei fora, aprendi inglês na Inglaterra, fiz mestrado na Noruega, mas é um vazio e uma insatisfação que a gente não tem palavras para dar nome a esse vazio e essa insatisfação, né? É porque fica buscando fora a vida toda quando o tesouro está dentro. A gente buscava fora. Eu e Toninho temos em comum, né, um histórico de buscar fora,
né? Ou no estudo, ou ele na carreira de músico, né? Ou ele colecionando, lendo livros e mais livros, milhares de livros, né? Que ele juntou, né? Que ele colecionou, né? Mas sempre aquela, eu não vou dizer infelicidade, mas sempre aquela inquietação, aquela angústia que nos levava à crise de pânico e uma certa ansiedade, não é verdade? Crise Né? de pânico é Eu e terrível. Toninho temos em comum o histórico de ansiedade e crise de pânico, né? Porque a gente Com não... 22 anos eu tive uma crise de pânico fulminante. Eu tive antes, eu tive com 16. Então, assim, é importante, porque tem muita gente aí passando por isso. Mas o ponto é que eu e Toninho, nós superamos, né? Essa crise de pânico, essa insatisfação, esse vazio, né? Porque... Buscando o verdadeiro ser que nós somos. Não fora. Porque fora eu não consegui. Nem eu. Não teve relacionamento, não teve estudo, não teve curso, não teve diploma que preenchesse esse vazio que eu sentia. Né? E você também foi muito popular, né, com a sua banda, mas você também não se sentia preenchido, porque somos complexos, né? Tem muita gente aí por aí que tá satisfeito, Então, a minha pergunta é, o que você tem hoje, né, que garante que você terá paz e segurança caso algo trágico em torno de ordem psíquica, né? O analfabeto sofre, mas o escolarizado também sofre. O desempregado sofre, mas o empregado também sofre, né? Então, assim, o que é que nos segura, o que é que nos planta, né? Durante as provações, né? Durante as tribulações, né? Que a gente passa ou que a gente passará. Deixa eu dizer uma coisa. Os judeus foram deportados para a Babilônia, levaram 70 anos como escravos na Babilônia, sofrendo miséria. Mas aí vieram os profetas e disseram, no futuro vai vir um Elias que vai anunciar um homem, o filho do homem, que é o filho de Deus, que vai trazer a libertação. Quer dizer, foi anunciado por todos os profetas a vinda de João Batista e de Jesus Cristo. E os judeus estavam em pleno inferno como escravos na Babilônia. Aí, de repente, um rei da Pérsia deu a libertação aos judeus, eles voltaram para Israel. Ciro. Eles voltaram para Israel e refizeram a história. Aí veio na ocasião certa, não foi na ocasião que eles quiseram, foi quando Deus quis, mandou o Filho unigênito dele para ser redentor da humanidade, a quem aceitasse a verdade que ele pregava. Ele veio para todo mundo, principalmente para os seus. Mas só aqueles que o aceitaram e foram pesquisar o que era que Jesus ensinava, só aqueles foram chamados como filhos de Deus. É isso aí. Então, eu e Toninho, que é o nosso objetivo com esse vídeo é despertar, né? Despertar você que está aí do outro lado para a realidade da vida eterna, né? Porque eu acho que esse espírito de temor, de insegurança, de medo, né, que as pessoas estão passando agora, sempre houve, sempre aconteceu, né? Mas a diferença é... Mas aqueles que aceitaram Jesus não passaram por essa paranoia, não. Não passaram, não. Eles tiveram paz no meio da perseguição. Os primeiros cristãos, Paulo, Pedro, João... Foram mortos até por feras, como circo, assim, para todo mundo dar risada. E eles glorificavam a Deus. Eles eram jogados no Coliseu Romano para serem
serem feitos trucidados pelas feras, pelos de leões. brinquedo, né, para os leões e para os soldados romanos. Pros Era como tigres, se era feito de diversão, né? Os cristãos primitivos viraram diversão no Coliseu Romano, que era um círculo de horrores, né? Ainda teve aqueles que foram condenados à morte e se submeteram a ela com paz de espírito e dando graças a Deus e glória a Deus. Eu disse, o Pedro, o discípulo Pedro, morreu crucificado de cabeça para baixo, né? Tem horror maior do que esse. Estevão foi apedrejado. Todos os discípulos tiveram mortes muito violentas, né? Tiago, todos tiveram mortes muito violentas. Então quem recebeu o Espírito Santo não passa por essa miséria. Tendo o medo sendo real ou imaginário, né? O Espírito Santo acaba com esse medo, acaba com tudo que ele felicita e dá paz e dá felicidade. Medo de faltar dinheiro. O Espírito Santo é a própria felicidade, a medo própria de faltar paz. dinheiro, né? Enfim, né? Da bolsa quebrar, de perder os bens, etc. Se você quer ser feliz, guerra. Se você quer ser feliz e ter paz, você pode. Siga Jesus. Siga Jesus. É a música dela. Então, nós queremos basear nesse versículo, né? Quando Jesus diz, quem crê em mim terá a vida eterna, né? E ainda que morra, viverá para sempre. Então, eu creio nisso. Eu tenho a felicidade de ser suficientemente boba para crer nesse versículo tão singelo, né? Que muitos chamam de conto da carochinha, né? Muitos chamam de, Taninha, você acredita mesmo? Graças a Deus, né? Que eu acredito, né? Nessa mágica, que eu vou viver para sempre. Então, as coisas que acontecem nesse planeta não pode abalar. Pode abalar, né? Jesus não disse deve. Que ele ficaria até o fim dos tempos. De ter essa verdade incorporada em si mesmo numa comunhão com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E é por isso que ele passa diz... por essa experiência, vive em paz. Isso eu te garanto que é assim. E para crer nisso, tem que realmente ser bobo igual uma criancinha. Tem que ser inocente igual uma criança. Porque quem não se tornar como uma criancinha não entrará no reino dos céus. Isso foi uma das verdades que Jesus ensinou. Ou seja, se não tiver uma inocência para acreditar que realmente o sacrifício dele, né? Se a gente crê no sacrifício que ele fez, nós viveremos a vida eterna, né? É uma coisa tão inocente como uma criança acreditar no Papai Noel, né? Então, por isso que ele disse. A criança acreditar no aqui e agora que ela está vivendo, naquela luz dourada, maravilhosa e mágica que toda criança vive. É por isso, primeiro, a criança acredita em tudo. Em Papai Noel, em Coelhinho da Páscoa, na bruxa, E olha o detalhe, que o Papai Noel e o Natal, no meio da complexidade da vida, é um exemplo da felicidade que você pode sentir estando imbuído daquela inspiração que toda criança sente quando recebe um presente de Papai Noel ou quando festeja o Natal. Então nós que temos essa inocência em crer no sacrifício de Jesus, a gente se sente mais preparado, né? Para o que deve né? Se vier uma crise no planeta, é um alívio muito grande a gente ter a certeza que mesmo a gente morrendo, a gente não vai para um lugar de sofrimento eterno, não é? Que é o que muitas pessoas têm dúvida para onde vão depois que morrer, né? E eu acho que nisso aí a gente não padece, né? Dessa dúvida, você padece dessa dúvida? Você sofre essa dúvida? Eu não tenho essa dúvida. Eu tenho certeza para onde eu vou depois que eu morri. Um sobrinho de Dona Maria, Domingos, lá em Belo Horizonte, ele disse que o pai que tinha morrido chegou, puxou ele pela mão, ele saiu do corpo, atravessou o teto
foi no espaço, viu a Terra lá de cima, e à medida que ele ia subindo, ele ia sentindo um prazer orgásmico. À medida que ele ondulava, ele sentia um orgasmo, um prazer de orgasmo. Quando ele ondulava para cima, o espírito dele ia para o céu. Quem foi esse? Domingos, um primo de Jorge. Então, né, como eu e Toninho tivemos acesso à viagem, né? Eu morei na Europa, Toninho passeou muito, né? Então, mesmo a gente tendo alguns privilégios, né, que essa vida nos deu, a gente mesmo assim, a gente não se sentia satisfeito, pleno, feliz, né? E hoje, né, Toninho tem uma sequela de AVC, mas são poucas pessoas que eu conheço que vivem uma vida assim tão satisfeita, né, como Toninho vive, porque eu sou uma testemunha disso, né? Toninho não vive chorando, Toninho não vive deprimido, né? Toninho não vive para baixo, porque é gostoso viver. Toninho não vive reclamando, Toninho não vive reclamando, né? E no entanto, metade do corpo dele é paralisado por causa dessa sequela de AVC. Então ele não pode mais, como eu já disse aqui anteriormente, nos outros vídeos, ele não pode mais dirigir, tocar o violão mas dele. Mas a outra metade está funcionando tudo. Porque para você é o suficiente estar vivo, né? Para você é o suficiente estar vivo. Então, eu estar acho... vivo com a vida divina. Eu acho isso um exemplo, né? Graças a Deus eu tenho um exemplo em casa, né? De uma pessoa que fez tudo o que quis, né? Fez muitos shows, perdeu muita noite fazendo show, plantava bananeira, né? Botava os pés lá em cima, ficava de cabeça para baixo no palco. O pessoal lá do Pelourinho dizia, todas as bananeiras que tem aqui no Pelourinho, Toninho que plantou. foi Toninho que plantou. Toninho que plantou, porque Toninho plantava bananeira em cima do palco. Uma vez foram fazer Você tem um vídeo desse? Tenho. Uma vez vamos postar esse vídeo aqui, de Toninho plantando bananeira em cima do palco. Não, o pior é eu plantando bananeira na esquina do palco e lá embaixo o despenhadeiro, a massa da multidão vendo o show. Até um vento que me pegasse aqui derrubava, porque eu estava só com a cabeça no chão e os dois pés para cima. Toninho ficou muito popular, né, como músico de uma banda cover dos Beatles, que muita gente conhece, ou então já ouviu falar. E ele fazia isso, ele plantava bananeira. A Beatles em Cena. A Beatles em Cena, e ele plantava bananeira em cima do palco, né? Assim, já com mais de 50 anos, 60 anos, né? 50, né? Toninho, ninguém conseguia plantar bananeira, mas ele conseguia. É porque eu fiz yoga. É porque ele preparou, né? Ele preparou a vida inteira fazendo yoga e conseguia. Então, apesar de a gente não ser livre dos problemas, né? Toninho tem a limitação dele, eu também tenho a minha, né? A questão do desemprego, etc. Mas, mesmo com os nossos problemas, né? A gente não entra mais em pânico, a gente não tem mais aquela ansiedade desenfreada, né? Aquela ansiedade generalizada. Porque está escrito no Salmo 91, primeiro versículo: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, do Todo-Poderoso, descansará. Está escrito, é só... Está escrito. O caminho está traçado, é só seguir. Isso. Não, eu sobre esse assunto, eu vou cantar uma música, minha autoria. É gostoso ser honesto. Não, porque... Como é gostoso a gente ser honesto, tornar-se limpo como uma criança, não sentir culpa, não ter remorso, nem ser estressado pela insegurança, não ser frio por dentro, a testa tensa, em vez de lisa como a da criança. Tu é simples, não é só ter dinheiro e nem mostrar sua arrogância. É gostoso ser honesto, é gostoso ser eu mesmo. É bonito todo o resto, eu da gente, é o universo inteiro.
Como é gostoso ser a gente mesmo, o peito aberto, o corpo erguido, a alma imensa, a vida intensa, respira fácil, conforto é isso, acorda cedo, calmo e disposto, abrir os olhos, ter um sorriso, a luz da vida é a gente mesmo e não ser vaidoso e nem ter mais prestígio. É gostoso ser honesto, é gostoso ser eu mesmo, é bonito todo o resto, eu da gente é o universo inteiro. Como é gostoso ser o universo, a gente mesmo é a felicidade. Água no banho, o sol na pele, vejo nos outros minha claridade. Sinal fechado, o carro freia, mulheres lindas, a lua cheia. Brilham os astros, explodem estrelas e criam a vida que nos permeia. É gostoso ser honesto, é gostoso ser eu mesmo. É bonito todo o resto, eu da gente é o universo inteiro. Tentem ficar dizendo que esse babaca tá delirando. Tem mais vantagem que é desonesto. Ele é um ingênuo, é de outro plano. Mas eu tenho paz, eu tenho a luz. Eu tô com o sol e tô com as estrelas, com os insetos embaixo da grama. Poder imenso que se derrama. Eu sei que podem até ficar dizendo que esse babaca tá delirando. Tem mais vantagem que é desonesto. Ele é um ingênuo, é de outro plano. Mas eu tenho paz, eu tenho a luz, eu tô com o sol e tô com as estrelas, com os insetos embaixo da grama, poder imenso que se derrama em nós. É gostoso ser eu mesmo, é bonito todo o resto, eu da gente é o universo inteiro. É gostoso ser honesto, é gostoso ser eu mesmo, é bonito todo o resto, eu da gente é o universo inteiro. É gostoso ser honesto, é gostoso ser eu mesmo, é bonito todo o resto, eu da gente é o universo inteiro. É gostoso ser honesto, é prazeroso ser honesto, é gostoso ser honesto, é gostoso ser honesto, é prazeroso ser honesto, é gostoso ser honesto, é prazeroso ser honesto, é prazeroso ser honesto, é gostoso ser honesto. É gostoso ser honesto, é prazeroso, é gostoso ser honesto, é gostoso ser